Estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, entrevistas. Hoje teremos o privilégio de conversar com Carlos Alves Moura, que é o secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, a CNBB. Vamos conhecer as atividades da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB, e da Fundação Cultural Palmares. Vamos abordar as políticas afirmativas das cotas raciais e as atitudes que devemos tomar para conquistar um Brasil e um mundo melhor. Nosso convidado é advogado. Em 1988, implantou e presidiu a Fundação Cultural Palmares. Foi coordenador-geral do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra. Foi também assessor para os assuntos da cultura afro-brasileira no Ministério da Cultura. Atualmente é o secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a CBJP, da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros. Muito obrigado, Carlos Moura, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para destacar os princípios e as principais ações da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a CBJP. Muito obrigado, professor Isaac, pela oportunidade de estar aqui para conversarmos um pouco a respeito do Brasil e, por que não dizer, a respeito do mundo. Tá? Cumprimentos também ao Brasil 2022, né, na perspectiva de que é possível um mundo melhor. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela tem por objetivo realizar ações, apoiar, refletir com instituições e com personalidades na perspectiva da realização do bem comum. Tem também uma preocupação principal, que é com os desafortunados, com os mais pobres, com aqueles que são vítimas de preconceitos, vítimas de racismo, vítimas da discriminação. Trabalha com todos, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, enfim, um trabalho amplo. Por quê? Para chegarmos à justiça e à paz, precisamos de todos, né? Da colaboração daqui e da colaboração de lá. Carlos Moura, a Fundação Cultural Palmares, criada em 1988, busca contribuir para a valorização das manifestações culturais e artísticas afro-brasileiras. Poderia destacar as principais ações da Fundação Cultural Palmares? Eu diria, Isaac, que a principal ação da Fundação Cultural Palmares foi e é a de resgatar esses valores que foram ditos aqui por você, resgatar, lançá-los à sociedade. Para quê? Para que os preconceitos existentes com relação à comunidade negra possam ser superados. Superação que se dará
na medida do conhecimento desses valores culturais afro-brasileiros. Não é? É preciso, e essa é a função da Palmares, que saibamos que os nossos antepassados chegaram aqui, muitos dominando técnicas da mineração, muitos com expressiva categoria naquilo que se refere à cultura da terra. Nem todos e nem todas eram analfabetos. Né? Nossos antepassados, e se somos um país religioso, uma nação religiosa, nossos antepassados trouxeram muito da espiritualidade. Então, isto sem falar na música de Pixinguinha, no cinzel de Aleijadinho, na literatura de Machado, no canto de Clementina e de Dona Ivone Lara, na engenharia de Rebouças, e assim por diante. Porque ninguém ama aquilo que desconhece. Então, na medida em que a sociedade brasileira, a partir dos meninos e das meninas, na infância, possam ir tomando conhecimento dessa realidade, nós iremos concretizando o nosso processo de nação e trabalhando para a inclusão de amplíssimos setores da nossa população que se encontram à margem. Então, essa é a função principal da Fundação Cultural Palmares, porque todos nós sabemos que, por intermédio da cultura, homens e mulheres se realizam porque expressam a sua criatividade, os seus dons e os seus talentos em harmonia com o meio ambiente, em harmonia com a natureza. Belas palavras e belas missões da Fundação Palmares. Carlos Moura, as cotas raciais foram introduzidas há alguns anos no Brasil como instrumento de inclusão social. Qual é a sua opinião com respeito à introdução dessas cotas no Brasil? Elas são fundamentais. Fundamentais porque propiciam que a comunidade negra possa ter acesso aos bancos escolares superiores. E veja bem, importante porque não se entra na universidade por intermédio das cotas sem a aferição do conhecimento. Preciso esclarecer isso. Existe um peso, quer dizer, é aferida a capacidade daquele que se propõe. Agora, não é uma instituição, a meu ver, que deva ser perene. Haverá um momento em que a integração será total e que aí não haverá mais necessidade. Agora, importante é que o rapaz e a moça ingressem em função das cotas, tenham condições de permanência, e daí é preciso que as universidades tenham capacidade de poder suprir aquilo
que o aluno tenha necessidade. Então, ingresso, permanência e sucesso, para que ele possa chegar a cumprir toda a etapa do seu curso. Então, é muito importante. Outra importância das cotas, Isaac, foi e é a discussão sobre a questão racial no Brasil. Não é? Toda a sociedade se manifestou. Alguns contra, outros a favor, mas ninguém muito antes, pelo contrário. E pôde revelar o seguinte, que o país, e as razões estão lá nos 300 anos de escravidão e assim por diante, que o país precisa superar o racismo. Precisa superar o racismo. E para isso é preciso que tenhamos negros e negras nas universidades, para que negros e negras chegam às etapas ou camadas superiores das Forças Armadas, do magistério, da magistratura, do Ministério Público, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e assim por diante. Não é? Então, esse é o valor fundamental das cotas. Eu concordo plenamente. Acho que esses instrumentos como a Bolsa Escola, a Bolsa Família, as cotas, no futuro sejam lembrados como instrumentos legítimos, exatamente, mas que a gente não precise, dando oportunidade a todas as crianças e jovens, a mesma oportunidade. Eu acho que essa é o nosso objetivo civilizatório. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já já com essa conversa com Carlos Alves Moura. Estamos de volta com essa interessante conversa com Carlos Alves Moura. Recentemente, Dom Raimundo Krieger, arcebispo de Salvador, publicou um artigo intitulado "O que posso fazer para mudar o mundo?". No artigo, ele escreve, aspas, "As grandes transformações do mundo nasceram de pessoas que tiveram a capacidade de sonhar grande e repartirem os seus sonhos com outras pessoas que, por sua vez, assumiram como seus. E há sonho mais belo que aquele que diz respeito a uma vida que seja melhor para todos, e não apenas para alguns", completa o artigo. Pediria que comentassem esse pensamento e que respondesse a seguinte pergunta: o que podemos fazer para mudar o Brasil? Quem há 2 dias teve o privilégio de ler o artigo Evolução ou Retrocesso de Isaac Rothbard no Correio Brasiliense, encontra ali a resposta para a sua pergunta. Não é? Para transformar o mundo com essas injustiças, com as guerras, é preciso que homens e mulheres desenvolvam a consciência de que é preciso aceitar o outro, reconhecer o outro, procurar entender o outro. Não ter uma existência de apartação, mas uma existência de comunhão, de diálogo.
de viver juntos, de olhar ao mesmo tempo para trás, buscando as experiências boas do passado, viver o presente e se projetar para um futuro sempre melhor. Isaac, a crença na pessoa, a crença no ser humano, né? E por que não dizer a fraternidade, o amor, que não são palavras vazias, porque fraternidade e amor que nos levam a ações, em quaisquer dos campos em que estejamos militando. Desde os nossos irmãos camponeses, passando para os nossos irmãos operários de um modo geral, chegando aos nossos irmãos do magistério, aos nossos irmãos da magistratura, e assim por diante. Quer dizer, é o reconhecimento do outro, o apoio, a ajuda do outro, o crescer junto. Com isso, nós estaremos trabalhando para um mundo melhor. Eu costumo dizer, transformarmos os oceanos em riachos, né? Transformarmos para que possamos todos estarmos de mãos dadas. Então, é nessa perspectiva que eu vejo e que eu interpreto as palavras do senhor bispo e também as suas lições há 2 dias no Correio Brasiliense. Carlos Moura, essas mensagens são de um autêntico, um verdadeiro humanista. Parabéns por essas mensagens. Moura, o Papa Francisco tem nos proporcionado grandes ensinamentos. Uma das frases que considero um profundo ensinamento é a seguinte: os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, a repressão, os assassinatos, mas também pela existência da extrema pobreza e estruturas econômicas injustas que originam as grandes desigualdades. Como comentaria essa frase e os outros ensinamentos do Papa Francisco? Há um ensinamento magnífico do Papa Francisco que é preciso que tenhamos para todos terra, trabalho e teto. Do sentido da eliminação das desigualdades. O mundo é muito desigual. E o Brasil é muito desigual. Eu vi outro dia, Isaac, 1% dos proprietários rurais detém 50% das terras no nosso país. Veja só, que desigualdade, não é? Então, é preciso eliminar as desigualdades, superar as desigualdades, né? Para que a gente possa viver numa sociedade com dignidade. Terra, teto
e trabalho. E não é muito isso. São E não três é coisas muito assim, isso, são três que estão à coisas disposição que estão à disposição. Conversava com você há pouco, quer dizer, a imensidão de espaços vazios. E, digamos, no caso aí da população camponesa, é tangida para os arredores das grandes metrópoles. Por quê? Pela ganância do latifúndio. Pela ganância do latifúndio. Não é? E aí, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, todos esses irmãos e essas irmãs são compelidos a deixarem as suas terras onde existem há tempos imemoriáveis e virem para a periferia das grandes cidades. A desigualdade. E é isso que temos que superar. Para que, ou seja, em 2022, ou seja, numa outra oportunidade, a nossa sociedade possa ser mais justa na perspectiva daquilo que recomenda ou que percebe, o que persegue o Papa Francisco. Creio que nós vamos superar e alcançar esses objetivos de igualdade. Carlos Moura, o movimento 2022, o Brasil que queremos, pretende envolver os jovens para construir caminhos para termos um Brasil melhor e justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem para os jovens que nos assistem? Desenvolvam as suas atividades na certeza de que é possível um mundo melhor. E desenvolvam as suas atividades com garra. A sua atividade de estudante, a sua atividade de esportista, a sua atividade de lazer, a sua atividade musical. Em qualquer que seja a sua atividade, jovem, o faça colocando o máximo da sua criatividade e sabendo que você não está construindo para você, que você está construindo para o futuro na perspectiva de outro e de outra, que terão uma vida melhor, né? Você estará colocando a sua criatividade nessas atividades para que haja o bem comum. Muito bom, muito boa mensagem para os nossos jovens. Carlos Moura, gostaria de agradecer de coração pela sua participação em nosso programa, emitindo essas sábias mensagens de um verdadeiro humanista. Os programas da série 2022, O Brasil que Queremos, podem ser acessados na página da TV Suprem no YouTube. Nós voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!